Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui no 7º ano. Eu sou o professor Mário André, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e vamos verificar agora de que se tratará a nossa aula. Aula número 60, objeto de conhecimento, números racionais, na representação fracionária e na decimal, usos, ordenação e associação com pontos da reta numérica e operações. Detalhamento, adição e subtração de números racionais, beleza? Então, dito isto, vamos dar início à nossa aula. Ok, pessoal, então como vocês viram, nossa aula ela é sobre adição e subtração de números racionais. Vale lembrar que esse conjunto numérico recebe esse nome justamente quando ele possuir números que podem ser escritos em forma de fração, até porque não se esqueçam que fração também é uma razão. Eu tenho aqui alguns exemplos onde você tem, alguns círculos, tá? E desse círculo a gente destacou algumas partes. A parte de um todo é justamente a fração. Então nós temos aqui 1/4, 3/9, 2/7, 1/3, 5/9 e 3/6. Então, são figuras que representam a parte de um todo. Assim como qualquer número natural e inteiro também, a gente consegue realizar operações matemáticas básicas, sejam elas adição, subtração, multiplicação e divisão, entre números racionais também. Vamos ver como é que é? Olha só. Então, nós temos aqui, reparem, adição e subtração de números racionais. O conjunto dos números racionais engloba todos os números na forma fracionária, constituído pelo numerador e denominador. Vale lembrar, então, que o numerador é a parte de cima da fração e o denominador é a parte de baixo dela. As operações da adição e da subtração envolvendo este tipo de numeral requerem algumas propriedades, como, por exemplo, o MMC, mínimo múltiplo comum. E as condições para isso são as seguintes. Turma, o texto aqui ele falou, tá, que a gente pode utilizar o MMC como uma base para realizarmos operações de adição e subtração entre frações. Vale lembrar aqui o seguinte, primeira coisa, para a gente utilizar MMC, só é possível quando a gente trabalha com denominadores diferentes. Outro detalhe importante, em operações de multiplicação e divisão, não existe o MMC, não há necessidade de calcularmos MMC, tá? Essa obrigatoriedade, vamos chamar assim, ela só existe para adição e subtração de números racionais, tá bom? Vamos voltar aqui para a tela então. Beleza, falando ainda então de adição e subtração de números racionais, a gente tem dois tipos deles. Quando eles possuírem denominadores iguais e quando eles possuírem denominadores diferentes. Por que que é importante a gente fazer essa separação? Justamente porque para cada um desses tipos a gente tem operações diferentes ou modos diferentes de realizar tais operações. Vamos iniciar então com os denominadores iguais. Onde é que a gente repara isso? A gente vai reparar justamente aqui embaixo, ó. Denominador 3 e 3, aqui na letra B, 7 e 7, tá? Então repare que nessas duas operações a gente tem adição de duas frações com denominadores iguais. O que que me diz a regra ou como é que a gente pode realizar justamente essa adição entre eles? Vejamos. Primeiro passo é, já que esses denominadores são iguais, você vai repeti-lo aqui no resultado final. E, repetindo ele, o próximo passo é justamente realizar a soma dos numeradores. Aqui eu tenho 2 e 8, então vou colocar 2 mais 8. Finalmente, na resposta final, reparem que o denominador, que é igual a 3, só vai se repetir,
e a gente vai então realizar a soma, onde 2 mais 8 é igual a 10, ou seja, nós teremos como resposta final igual a 10/3 nesse exemplo. Não se esqueçam, pessoal, que quando a gente trabalha com fração, é sempre importante você verificar na resposta final, tá? Se essa fração é possível ser simplificada. Não sendo, não faça nada, tá bom? Mas se ela for simplificada, simplifique. Por quê? Porque por mais que a questão ela não te obrigue a fazer isso, é importante você sempre ter esse hábito justamente porque daqui a algum tempo é possível que você vai fazer provas de vestibulares e concursos públicos, por exemplo, né? E essas provas geralmente têm questões objetivas, ou seja, questões onde você vai ter que escolher uma das alternativas para marcar a correta. E essas questões, essa alternativa, na verdade, elas sempre virão com frações o mais simplificada possível, ou seja, frações irredutíveis. E aí, de repente, você não tem esse hábito de simplificar, você vai encontrar a resposta correta e aí você vai pensar que não tem alternativa para marcar. Por quê? Porque, na verdade, faltou você somente simplificar essa fração, tá bom? Então, se acostume sempre a fazer isso toda vez que você resolver questões voltadas para operações com números racionais ou números fracionários. Tranquilinho? Vamos voltar para a tela então. Beleza, dito tudo isto, vamos agora então para a letra B. Na letra B nós temos 5 sétimos mais 12 sétimos, onde aqui novamente nós temos dois denominadores iguais e eles são iguais a 7, sendo assim o 7 permanece aqui na resposta final, e aí o próximo passo é justamente realizar a soma entre 5 e 12, que são os nossos numeradores. Resposta final. Já que o denominador vale 7, repete o 7 aqui na resposta e vamos realizar a soma aqui em cima. Ó. 5 mais 12, o resultado é 17. Ou seja, a nossa resposta final é 17 sétimos, tá bom? Então está aqui a resposta da letra A e da letra B. Temos mais alguns exemplos. Agora vamos envolver a subtração entre as frações, que na verdade a única coisa de diferente que a gente vai ter aqui é a operação, mas o modo de resolver é o mesmo que a gente fez na adição. Então vejamos. Dois denominadores iguais, ambos iguais a 11, repete o 11. Aqui agora, como é subtração, a gente vai ter 15 menos 1. Onde 15 menos 1 é igual a 14, ou seja, a resposta final, 14 onzeavos, ok? Letra D, nós temos 25 dezoitoavos menos 17 dezoitoavos. A ideia de resolução é a mesma, ó. Denominadores iguais, então você vai repeti-lo na resposta, aqui vale 18. E a gente vai realizar a subtração de 25 menos 7, onde essa subtração vale 18. E aí você consegue reparar que a nossa resposta final é a fração 18 sobre 18, ou, na verdade, 18 dezoitoavos. Mas aqui, pessoal, reparem que é uma fração onde a gente consegue realizar de forma exata a divisão entre esses dois números. Ora, se a gente consegue realizar a divisão de forma exata, então divida. 18 dividido por 18 é 1. Então, nossa resposta é 1. Diante dessa resposta, de repente, inclusive, pode surgir uma dúvida aqui para ti. Professor, números racionais. O senhor falou que é número que pode ser escrito em forma de fração, mas a resposta não está em fração. Gente, o 3, por exemplo, o 4, por exemplo, o 6 são exemplos de números racionais. Por quê? Porque por mais que eles sejam, aí nesse caso, inteiros ou naturais, eles podem ser, sim, escritos em forma de fração. Ó. Aqui eu poderia ter, por exemplo, 3 dividido por 1. Aqui eu poderia ter, por exemplo, 4 dividido por 1. O 6 poderia ser 6 dividido por 1, ou até mesmo 12 dividido por 2. Tudo aqui é fração, pessoal. Agora,
Em se tratando de números naturais e inteiros, reparem que o denominador igual a 1, ele não tem a obrigação de aparecer. Por isso que o número 1 na letra D aqui, ele ficou sozinho. Por isso que o número 3, 4 e 6, que eu escrevi aqui embaixo, eles ficam sozinhos, tá bom? Vamos seguir em frente então. Vamos falar agora sobre denominadores diferentes. Vejamos aqui, ó. Caso os denominadores sejam diferentes, devemos tirar o MMC entre eles e realizar a proporcionalidade entre as frações. Essa proporcionalidade é feita da seguinte maneira: dividir o novo denominador surgido do MMC pelo antigo e multiplicar o resultado pelo numerador correspondente. E aí eu te mostrei aqui como exemplo 4/5 somados com 2/3. Vejamos aqui então. 4/5 somados com 2/3. Turma, quem dera a vida fosse tão fácil assim, onde aqui eu só pudesse somar em cima, que é 6, somar embaixo, que é 8, né? Mas ela não é tão boa assim não, tá? Por quê? Porque aqui neste caso, como nós estamos tratando de denominadores diferentes, nós devemos primeiramente calcular o MMC entre 5 e 3. Aqui neste caso específico, pessoal, nós temos aí dois números que são chamados de primos entre si. Como assim chamados de primos entre si? Dois ou mais números serão chamados assim toda vez que eles não puderem ser divididos entre si de forma exata, ou muito menos ser divididos ao mesmo tempo por um mesmo valor, tá? Então aqui nesse caso, o 5 e o 3 são primos entre si. Em que vai interferir no resultado final? Vai interferir que, quando você tiver números assim, 2, 3 ou mais inclusive, para determinar o MMC, basta realizar a multiplicação entre eles. Então vamos voltar aqui para a TV, olha lá. Então, entre 5 e 3, 5 vezes 3 é 15, ou seja, 15 é o nosso MMC. Sendo assim, pessoal, o que vai acontecer? Olha lá. Eu vou ter, então, o novo denominador, que é igual a 15. Esse 15 vai dividir por cada um dos denominadores antigos, ou seja, 15 dividido por 5 é 3, 15 dividido por 3 é 5. E aí, em seguida, você vai realizar a multiplicação entre os dois valores lá em cima. Então, veja que lá em cima, primeiro eu tenho 3 e 4, 3 vezes 4 é 12, somado, porque aqui é uma soma, por 5 e 2, 5 vezes 2 é 10, certo? E aí, finalmente, vamos lá. 12 mais 10 é 22 e sobre 15, tá bom? Então, essa é a nossa resposta final da operação entre 4/5 mais 2/3. Agora, para esse tipo de operação, nós temos uma outra dica bem legal, que é a chamada regra da borboleta. Onde, nessa regra da borboleta, não há a necessidade de a gente calcular o MMC. Por quê? Olha lá, vou te mostrar aqui. Primeiro passo, você vai realizar a multiplicação entre os dois denominadores. Ou seja, aqui neste caso, 4 vezes 5 é igual a 20. Depois, você vai realizar a multiplicação em diagonal. Então, primeiro, 3 vezes 5 é 15, que está indicado aqui em cima, tá? Depois, 4 vezes 2 é 8, que também está indicado aqui em cima. Sendo assim, o próximo passo é realizar a soma entre esses dois resultados que você encontrou da multiplicação das diagonais. Então, nós teremos 15 mais 8, certinho? 15 mais 8 é igual a 23, então, resposta final, nós teremos 23 vinteavos. Professor, se de repente eu me esquecer dessa regra e quiser trabalhar com o MMC, eu posso? Pode, claro que pode. Isso é só mais uma ferramenta que eu estou te dando para, de repente, você realizar esse tipo de cálculo de uma forma mais rápida, tá bom? Olha só para exemplificar. Vamos pegar aqui o exemplo anterior.
4/5 mais 2/3. 4/5 mais 2/3. De novo, vamos para a dica. Multiplica embaixo. 5 vezes 3 é 15. Primeira diagonal. 4 vezes 3 é 12, mais 5 vezes 2 é 10. E aí, realizando a soma, 22/15, que coincide justamente com a resposta que a gente encontrou anteriormente. Beleza, pessoal? Agora, em se tratando de números racionais, não se esqueçam que esse conjunto é o conjunto de números que podem ser escritos em forma de fração. E, além também das frações, a gente tem aqui os números decimais, tá? Ou seja, são números que neles existe a vírgula. E números decimais também é um tipo de número, onde a gente pode escrevê-lo em forma de fração. E também, para números decimais, a gente tem operações de adição, subtração, multiplicação e divisão entre eles. Vamos verificar como é que é? Vem comigo na tela. Os números decimais representam frações e podem ser somados ou subtraídos, como eu acabei de lhes falar. No caso dos números decimais, a única regra a ser seguida é armar a operação colocando vírgula debaixo de vírgula. Então, verifiquem que, no nosso primeiro exemplo aqui, eu tenho 12,25 mais 1,49. Então, a gente tem, aqui nesse caso, reparem, vírgula embaixo de vírgula, que é a única regra que vocês têm que seguir. Regra obrigatória para esse tipo de operação, tá bom? E aí, em seguida, armados os números, vamos realizar a soma entre eles. Então, verifiquem aqui comigo. Ó. 5 mais 9 é 14, fica o 4, sobe 1. 2 mais 4 é 6, com 1 que subiu dá 7. 2 mais 1 é 3 e 1 se repete. Ou seja, a nossa resposta final é 13,74, tá bom? Vamos supor que eu tenho agora aqui, por exemplo, 12,2 somado com 1,31. E aí, de repente, por descuido seu, você vai armar da seguinte maneira, 12,2 somado com 1,31. Ao realizar essa armação, o que você consegue reparar aí de errado? Estamos colocando as vírgulas não embaixo uma da outra. Ora, se as vírgulas não estão uma embaixo da outra, então a armação já está errada, tá bom? Por quê? Porque o mais importante aqui nesse caso é você colocar a vírgula embaixo de vírgula. E aí, feito isso, você tem aqui o seguinte. Professor, o número de baixo tem 2 casas decimais. O número de cima só tem uma. O que eu vou fazer? Realiza da mesma maneira, sendo que, para completar as casas, você acrescenta o algarismo 0. Não tem problema nenhum, tá bom? E aí, em seguida, é só realizar as adições. Veja, então, 0 mais 1 é 1, 2 mais 3 é 5, a vírgula se repete porque eu tenho vírgula embaixo de vírgula, 2 mais 1 é 3 e 1 se repete. Ou seja, essa soma seria igual a 13,51. Turma, esse lance de você organizar as casas decimais, tá bom? Ela é obrigatória somente quando você realizar operações de adição e subtração. A gente vai ver mais à frente operações de multiplicação e divisão, onde não há essa necessidade, tá? Então, acostume-se sempre a organizar e igualar as casas decimais toda vez que você for realizar operações de adição e subtração entre números decimais. Combinado? Vamos seguir em frente aqui, então. Temos mais um exemplo, olha lá. Exemplo 2 agora, nós temos a subtração entre 59,64 e 32,79. Fica fácil, pessoal, organizar assim, ó, porque em cada um dos números nós temos 2 casas decimais. Então, já sei que
a nossa resposta também vai ter 2 casas decimais. Belezinha? Belezinha. Então vamos lá. Arrumei vírgula embaixo de vírgula, aqui que é o mais importante, tá? Então vamos seguir em frente, ó. 4 menos 9 não dá, mas a gente sabe que eu vou realizar 14 menos 9, que é 5, beleza? E aí, daquele 6 lá de cima, eu vou tirar uma unidade, onde vai ficar 5 menos 7, que também não dá para realizar, mas a gente pode subtrair emprestando 15 menos 7, que é 8, aqui nessa coluna, tá? Depois, esse 9, que emprestou 1, passou a ser igual a 8. Vou até escrever aqui para você não confundir, tá bom? Vamos lá aqui, ó. Aqui ficou 14. Aqui o 6 que emprestou ficou 5. Aí emprestou do lado esquerdo também. Esse 9 passou a ser 8, beleza? 8 menos 2 é 6 lá embaixo. E 5 menos 3 é 2 lá embaixo. Ou seja, pessoal, a nossa resposta final é 26,85, tá bom? Mais um exemplo, olha só. E aqui vai entrar justamente o que eu te falei em relação à igualdade das casas decimais. Verifiquem que esse primeiro número tem 2 casas e esse segundo número tem apenas uma. Por esse motivo que esse zero aqui foi acrescentado, para justamente igualar as casas decimais. Perfeito? Então vamos lá. 6 menos 0 é 6, 10 menos 3 é 7. Emprestou daqui, né? Aqui ficou 2. 2 menos 1 é 1. 2 menos 2 é 0. E 1 só se repete. Ou seja, essa subtração é igual a 101,76. Ok, pessoal. Voltando agora um pouco para as frações, a gente pode ter, de repente, a necessidade de realizar operações com expressões numéricas entre números fracionários, ou seja, aparecer mais de 2 frações. Olha só a brincadeira. Eu tenho aqui 1/4 mais 2/5 mais meio. Bem, qual é o primeiro passo? É calcular o MMC entre 4, 5 e 2, beleza? Esse MMC aqui vai ser igual a quanto? Ah, professor, de cabeça eu não sei. O que a gente faz então? Vamos para a decomposição entre números primos, ó. Como nós temos número par, a gente vai começar dividindo por 2. 4 dividido por 2 é 2. O 5 não dá de forma exata, repete. 2 dividido por 2 é 1. Se aparecer o número 1, você para aí. Ainda tem número par, ainda vou dividir por 2, ó. 1, 5 repete e 1. E finalmente vou dividir por 5, onde aqui a gente vai ter todos os números iguais a 1, que é justamente o nosso objetivo. Sendo todos eles iguais a 1, o próximo passo agora é justamente a gente calcular, aliás, o MMC, onde eu vou realizar a multiplicação entre os 3 números que estão aqui do lado direito da nossa reta vertical. Fazendo isso, reparem que a gente vai ter 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. Ou seja, o nosso MMC aqui é igual a 20. Sendo o MMC igual a 20, pessoal, o que vai acontecer agora? A gente vai ter aqui um novo denominador que é igual a 20, tá bom? E aí vamos lá. Voltando aqui, ó. Sendo ele igual a 20, eu vou dividir por cada um dos denominadores antigos, ó. 20 dividido por 4 é 5, 20 dividido por 5 é 4, 20 dividido por 2 é 10. Em seguida, encontrados cada um desses valores, vamos multiplicá-los agora pelos seus numeradores respectivos, tá bom? Então vejamos. 5 vezes 1 é 5, mais 4 vezes 2, que é 8, mais 10 vezes 1, que é 10. Então, nós temos, olha lá, só para você aqui compreender, tá? Eu tenho aqui 1, 2, 3 frações. Tendo aí 3 frações, automaticamente, no nosso novo numerador, eu tenho que ter a operação entre 3 parcelas.
justamente porque cada uma dessas parcelas, elas vêm de cada uma dessas frações, ok? Então vamos continuar aqui, ó. O valor 20 só se repete aqui embaixo, que é o nosso denominador, o novo denominador, tá? E finalmente, 5 mais 8 é 13, 13 mais 10 é 23. Como aqui nós temos uma fração irredutível, a nossa operação terminou aqui. Ou seja, galera, o que eu estou te mostrando aqui? Que 1/4 mais 2/5 mais meio, ao somar essas três frações, a gente vai encontrar como resultado final 23/20. Beleza? Temos mais um exemplo aqui, ó. Vejamos. 9, 5 e 4. Opa, os três números entre si são primos. Então, eu já sei que o MMC basta multiplicar os dois, ó. Os três, aliás. 5 vezes 4 é 20, 20 vezes 9 é 180. Turma, vou utilizar aqui esse exemplo para te dar uma seguinte dica. Olha só. Encontrado o MMC igual a 180, o próximo passo é realizar a divisão por cada um dos denominadores antigos e aí multiplicar com o numerador, certo? Certo. Gente, se para encontrar esse MMC eu tive que multiplicar pelos três, aliás, denominadores, para encontrar o novo número que vai dar para cima, olha só, aqui eu vou dividir por 9, o resultado basta multiplicar os outros dois. Ou seja, aqui em azul, 5 vezes 4 é 20. Belezinha? Tranquilo? Vamos lá agora. Se agora eu vou dividir por 5, basta multiplicar os outros dois. 9 vezes 4 é 36. Se eu vou dividir agora por 4, o novo resultado, basta multiplicar os outros dois. 9 vezes 5 é 45. Beleza, pessoal? Tranquilo aí? E agora vamos lá, então, realizar as operações, ó. 20 vezes 2 é 40, menos porque ali está menos. 36 vezes 1 é 36, mais 45 vezes 3, que é 135. Belezinha? E aí, vamos lá. 40 menos 36, aqui em cima, é 4, certo? E 4 mais 135, o resultado é 139, o que acarreta também em uma fração irredutível, tá? Então, olha só, pessoal. Reparem que essa dica aqui que eu acabei de lhes mostrar, ela é muito importante justamente por quê? Porque em algum momento da tua vida você vai se deparar com expressões numéricas com três frações, tá? E aí, para encontrar esse novo denominador, quando você for dividir por cada uma dessas frações, o resultado que vai lá para cima é justamente a multiplicação dos outros dois denominadores que você não está utilizando. Por isso que aqui, quando eu dividir por 9, por exemplo, bastava multiplicar o 4 vezes 5. Quando eu dividir por 5, multiplicava o 4 vezes 9. E quando eu dividir por 4, multiplicava o 9 vezes 5, tá bom? Então, é uma dica muito importante quando você for realizar operações de adições e subtrações entre frações, com três frações ou mais, inclusive, também, tá bom? Não esquecendo que o ponto principal nesse caso é você calcular o MMC entre os denominadores, tá bom? Então, essa foi a nossa aula, onde você verificou aqui operações de adições e subtrações com números racionais e números decimais, onde números racionais e números decimais, eles compõem justamente o conjunto dos números racionais, ok? Muito obrigado pela sua atenção pela sua atenção. Espero que vocês tenham compreendido e a gente se encontra na próxima oportunidade. Tchau, tchau.